Você já ouviu falar sobre segurança alimentar? Você sabia que a alimentação adequada e saudável é um direito de todos? Aprenda no programa de hoje sobre os desafios da segurança alimentar no Brasil e o que devemos fazer individualmente para promover a alimentação adequada e saudável. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou a Ana Sofia E este é o Cooperiu On. Você já chegou a imaginar a situação de sentir vontade de comer e encontrar uma despensa literalmente vazia? Vamos além. Imagine não apenas sentir vontade de comer, mas sim ter fome. Ter fome e somente se deparar com a angústia de encontrar a geladeira vazia. Essa situação é comum para pessoas que passam pela insegurança alimentar. A insegurança alimentar é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa ou família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. Vamos entender melhor sobre esse conceito e sobre os dados de insegurança alimentar no Brasil. Acompanhe! O que é a segurança alimentar? É a possibilidade da população ter acesso a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades. Isso é a segurança alimentar. Inclusive, o primeiro direito básico do ser humano, que é o direito a uma alimentação adequada, de qualidade. É um direito do ser humano e é dever do Estado. Nesse sentido, quando esse direito é violado, quando falta, quando há uma ameaça a esse direito ao alimento, nós dizemos que nós temos aí uma insegurança alimentar. E a insegurança alimentar ela pode ser leve, pode ser moderada e grave. A insegurança alimentar leve é quando há um receio, uma possibilidade dessa família futuramente passar fome. Quando há uma restrição na quantidade da comida, do alimento na mesa da família, seja por conta do aumento dos preços, pela inflação, por uma possibilidade de desemprego, que essa família tem que diminuir a uma restrição de certos alimentos, aí nós já temos uma insegurança alimentar moderada, a redução, a restrição de alguns alimentos que são fundamentais. E quando falta definitivamente a comida na mesa, aí nós temos a insegurança alimentar grave. E de acordo com o relatório da ONU, esse fenômeno da insegurança alimentar, nesse período de agravamento da coronavírus por todo o país e pelo mundo, que foi inclusive agravado também com a guerra da Ucrânia, a crise de alimentos e a insegurança alimentar, ela atingiu 29,3% da população mundial. Nesse cenário, o Nordeste lidera, entre as regiões que mais sofrem, Norte e Nordeste. O nosso semiárido brasileiro está com 47% da população em situação de insegurança alimentar. E, em contrapartida, os municípios sofrem com essa dura e triste realidade. As políticas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, são as formas de enfrentamento que ainda existem. Então, em Irecê, por exemplo, nós temos 11.619 beneficiários do Auxílio Brasil. Significa aproximadamente um público de aproximadamente 30 mil pessoas. No último cadastro do Vale Gás, nós tivemos 3.604 famílias cadastradas. Esses programas de transferência de renda, que hoje chegam entre 200 a 400 reais, é o que tem sustentado boa parte dessas famílias. Porém, como vimos, o percentual de pessoas que passam pela insegurança alimentar é um dado relevante que devemos nos atentar. Diante desse contexto, é importante sabermos que a segurança alimentar é um direito. Existem políticas públicas voltadas a esse objetivo. Veja agora. Em 2003, o governo brasileiro ele assumiu o compromisso de combater a fome e a miséria no território nacional,
E para isso ele criou a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, que visa o direito de acesso a uma alimentação saudável e segura, né? Através de estratégias como o CISAM, o CAISAM, o CONSEA e o PLANSAN, tá? Essas estratégias, elas garantem a organização, a fiscalização e a manutenção das ações desenvolvidas para atingir essa meta. O CISAM, ele é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que garante, né, o direito humano à alimentação adequada em todo o território nacional. Já a segurança alimentar e nutricional, a gente pode entender como a realização do direito da pessoa a ter acesso permanente, né, e regular de alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem que, para isso, a pessoa comprometa necessidades ou acessos essenciais, como, por exemplo, deixar de pagar uma conta, deixar de comprar um medicamento ou de ir em algum lugar pela necessidade de comprar um alimento, tá? Tem como base práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural que a pessoa está inserida e que seja socialmente e economicamente sustentáveis. A insegurança alimentar é um fenômeno que tem diversas causas associadas. Elas abrangem desde questões conjunturais, como flutuações econômicas, até problemas estruturais, em especial aqueles de ordem socioeconômica. Essas diferentes causas estão ligadas às 4 dimensões da segurança alimentar, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Bom, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente precisa observar e precisa entender que ela vai afetar direta e indiretamente toda a população. E elas vão ter níveis para que se afete e esse grau. A gente precisa observar a partir do fato 14. Primeiro, o da disponibilidade, e que essa disponibilidade é em relação à produção, como é que é feita a produção no país, quais são as culturas que são produzidas, as importações para que supram as necessidades, né? E principalmente as questões de armazenamento, porque a depender de cada cultura, de cada produto, a gente tem um armazenamento diferente, e esse armazenamento vai propiciar um tempo maior para que ele seja consumido, né, com toda a segurança para o consumidor. O outro fator que a gente precisa observar é a questão da estabilidade. E essa estabilidade é em relação às mudanças climáticas que a gente pode ter e que afetam direta ou indiretamente essa produção. E falando em produção também, a gente precisa observar a sustentabilidade. O manejo do solo precisa ser responsável para que gerações futuras consigam utilizar. Um outro processo que a gente precisa observar, o outro pilar, é em relação ao acesso. O acesso ele precisa estar fisicamente disponível para aquela pessoa, aquele alimento. Então, a gente tem algumas questões de dificuldade em relação a populações que moram em locais muito distantes, aos centros urbanos. Como aprendemos, a insegurança alimentar é um problema multidimensional. É um problema social, econômico e sanitário. As possíveis soluções para ele precisam ocorrer advindas das esferas públicas, privadas e contam também com as ações que podem ser efetuadas em escala individual e coletiva. Entre essas soluções, vamos aprender agora o que devemos fazer individualmente para promover a alimentação adequada e saudável. Surgiu um mito de que para comer saudável a gente precisa ter muito dinheiro ou gastar muito dinheiro, mas isso é um mito que não existe. Eu vou provar para você. Sabe por quê? Pra gente comer saudável, a gente pode comer até o que tem no nosso quintal. De repente você tem aí um pé de manga no quintal, um pé de goiaba, um pé de mamão. E frutas são extremamente saudáveis. Você pode consumir aqueles alimentos que tem na roça do seu avô. O que tem lá na roça do seu avô? De repente tem feijão, tem pinha, de repente tem melancia na época do inverno, feijão. Esses alimentos são super saudáveis e não vai ter um custo alto. Então a gente consumir alimentos que são culturais, que são da nossa região, como o beiju, cuscuz, batata doce, mandioca, feijão com arroz, carne, frango. São alimentos que são possíveis a gente inserir no nosso dia a dia e que não tem um custo alto. Então é mito achar que para comer bem tem que gastar muito dinheiro. Olá,
meu nome é Deise, eu sou nutricionista, estudei na Cooperil até o ano de 2006. Logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar na prefeitura e continuei estudando até chegar onde eu gostaria muito, que era trabalhar para o governo federal. Hoje eu sou nutricionista da EBSER. Lembrando um pouquinho sobre o nosso período da Cooperil, o que eu mais sinto saudade, o que mais foi marcante para mim foi os momentos que nós tínhamos com toda a equipe de professores, diretores, coordenadores, bibliotecários, que nos davam muito apoio, né, nos incentivavam, nos faziam amar a nossa escola, nos faziam amar nossa região e sonhar, né? Eles participavam conosco de vários momentos onde nos estimulavam a chegar em locais onde nós, naquele período, não imaginávamos que chegaríamos. E hoje eu digo que alcancei esse objetivo profissional de estar morando hoje em outro estado, com o incentivo que eu recebi da escola. Então foi assim muito marcante para mim, além das Olimpíadas, gincanas, é claro que são eventos que todos lembram, mas o principal foi esse acolhimento que eu recebi da escola. Obrigada a todos e um beijo. Agora é hora de você compartilhar esse vídeo, afinal é uma ótima maneira de vocês estimularem as pessoas a compreender a importância desse tema. Dê um like e nos siga em todas as redes sociais. Até o próximo programa!